E, sem mais, eu vou passar a palavra para o professor Domingos Farinho, por favor. Muito bom dia a todas e a todos. Começo por agradecer mais este convite para estar presente no fórum deste ano. É sempre um enorme gosto, sobretudo com um auditório tão repleto como temos. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, os membros da mesa, com especial carinho para aqueles que reencontro. Já vai sendo um hábito reencontrar quer o Ministro Cueva, quer a professora Laura, que é bom sinal, quer dizer que continuamos a trabalhar nestas matérias, mas também os restantes membros do painel, alguns, aliás, meus amigos e já velhos conhecidos, e portanto é um gosto estar aqui convosco. O ano passado, exatamente no fórum, pude tratar de um tema praticamente idêntico ao que vou tratar, e aliás, quando estava a preparar a minha intervenção deste ano, fui rever o vídeo. A primeira coisa que, aliás, vi, a primeira imagem, foi a do professor Danilo Doneda, o que foi, aliás, um momento um bocadinho emocional, porque me recordei de estar com ele e aproveito aqui para fazer a minha homenagem, mais uma, publicamente, à partida cedo demais do Danilo. E quando estava a preparar a minha intervenção, não me lembrava, mas terminei a minha intervenção do ano passado sobre exatamente o mesmo tema que trago este ano, supervisão humana de ferramentas de inteligência artificial, dizendo que se tivesse que fazer uma intervenção no ano seguinte sobre o mesmo tema, ela seria completamente diferente. E para provar que não estava a mentir, cá estou eu no ano seguinte para fazer exatamente uma intervenção sobre exatamente o mesmo tema e espero que seja completamente diferente, como procurarei demonstrar. A minha intervenção é relativamente simples, no sentido que eu creio que é interessante, sobretudo para uma plateia como a que temos aqui hoje, por um lado de profundos interessados no tema, por outro lado profundos conhecedores do tema e dividido entre Portugal e o Brasil, isto é, que está a acompanhar, por um lado, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no Brasil e que foram aqui magistralmente explicados pela Laura, mas por outro lado também está a acompanhar o trabalho que tem sido feito, primeiro pela Comissão e agora pelo Parlamento, no âmbito da União Europeia, e o que eu creio que é interessante é partilhar convosco o que aconteceu neste último ano, na prática o que tem acontecido desde que há uma proposta conhecida de regulamento de inteligência artificial na União Europeia, e no fundo o que me propus fazer, e é isso que quero partilhar convosco nos próximos 10, 12 minutos, é comparar o que é dito na proposta original da Comissão em matéria de supervisão humana e o que é, ou o que ficou na versão que foi aprovada pelo Parlamento Europeu, mês passado, aliás, ainda este mês, peço desculpa, eu já estou em julho, ainda este mês, e que é agora a versão que vai para o famoso trílogo, ou seja, para o debate trilateral entre os legisladores da União Europeia, portanto o Conselho, a Comissão e o próprio Parlamento Europeu. A minha área de interesse, e é assim que cheguei, digamos assim, à inteligência artificial, é a área da regulação e, muito especificamente, dentro da área da regulação, interessa-me especialmente as ferramentas de organização administrativa e de governance administrativo que permitem lidar com problemas complexos. Eu comecei no RGPD, agora estou a focar-me especialmente no Digital Services Act, ou Regulamento de Serviços Digitais, e mais recentemente tenho-me interessado embora confesso que ainda estou à espera de uma versão mais final, tenho-me interessado pela inteligência artificial e pelo regulamento da União Europeia nessa matéria. E, portanto, a minha abordagem é uma abordagem muito de direito administrativo, também com um toque, como se irá ver, nos direitos fundamentais, e a questão que eu tento resolver é, de forma um pouco cínica, mas também bastante prática, que eficácia que podem ter sistemas de governação, sejam eles de autorregulação, de autogovernação dos próprios disponibilizadores de ferramentas de inteligência artificial, quer de sistemas de regulação pública, que são mais tradicionais na Europa, nos países dos Estados-membros da União Europeia, e tentar perceber, por um lado, o que é que a proposta da Comissão diz a este respeito, o que é que o Parlamento Europeu introduziu de novidades e que balanço neste momento, ainda vão existir muitas alterações por certo, mas que balanço é que já podemos fazer neste momento. Na proposta da Comissão, os pontos a destacar, em primeiro lugar, são
eu diria, começar pelo óbvio, a importância da supervisão humana. Isto é um truísmo, mas devemos começar por aí. Há um artigo específico na proposta da Comissão, o artigo 14º. Esse artigo 14º coloca à cabeça um aspecto absolutamente decisivo que no fundo, cria um sistema de autorregulação. Portanto, diz que tem que haver supervisão humana da responsabilidade dos disponibilizadores. Já agora uma nota interessante, como vamos ver mais à frente, o Parlamento Europeu mudou, e como sabemos as palavras em direito são muito importantes, mudou a terminologia da Comissão. A Comissão falava em users para, no fundo, convocar aquilo que seriam os fornecedores de serviços, não tanto fornecedores, mas utilizadores de serviços de inteligência artificial, mas que os disponibilizavam a terceiros. E como isto confundia dois tipos de utilizadores, o Parlamento Europeu mudou a expressão para deployers, em inglês. E, portanto, eu vou falar aqui de disponibilizadores, no fundo são empresas ou entidades públicas que prestam serviços com base em ferramentas de inteligência artificial, e vou guardar a palavra ou a expressão utilizadores para aqueles que utilizam, que são, no fundo, destinatários que podem sofrer os efeitos dessas ferramentas. E, portanto, temos um artigo 14 na versão original da Comissão que diz a responsabilidade e tem que haver supervisão humana. A responsabilidade dessa supervisão humana é desses deployers, desses disponibilizadores. É uma supervisão humana baseada no risco, até aqui também nada de novo, isto é, o risco é a matriz, já aqui foi referido hoje, é a matriz de praticamente todas as legislações que estão a ser preparadas ou que já existem em matéria de inteligência artificial, e portanto também aqui não há nenhum aspecto interessante. Os dois últimos aspectos do slide que já estão a ver é que são mais interessantes, até porque são aqueles que depois foram enfrentados pelo Parlamento Europeu e aqueles que o Parlamento Europeu até desenvolveu de alguma forma. Em primeiro lugar, a ideia de que a supervisão, mais do que analisar riscos, identificar riscos, deve ser uma supervisão, isto é novo, não tão novo na terminologia norte-americana, que curiosamente não tem muita regulação pública, mas tem já alguma regulação privada neste sentido, que é uma supervisão desconfiada, para usar para usar a expressão inglesa, a suspicious supervision, que é a ideia de que quando estamos a lidar, e é a primeira vez que isto acontece, por exemplo, se estivermos a pensar numa supervisão clássica ou numa regulação clássica, como a supervisão, por exemplo, do setor energético, eu, em regra, não tenho que desconfiar de postos de eletricidade, nem tenho que desconfiar de centrais a carvão, mas tenho que desconfiar de inteligência artificial. E, portanto, a supervisão é uma supervisão que não pode contar com dados empíricos fechados, parados, imutáveis, porque a própria inteligência artificial pode estar a tentar enganar o supervisor. E, portanto, esta primeira nota altamente importante é a ideia de que, pela primeira vez, a supervisão num diploma da União Europeia aparece como uma tónica fundamental, que lança um desafio muito complexo, muito difícil, que é que tem que ser uma supervisão desconfiada, tem que lidar com um risco, que é o risco de estar a ser enganada, não tanto pelo regulado, mas por um serviço prestado pelo regulado. E neste caso, se quisermos, pelo próprio autorregulado. A empresa deve desconfiar do seu próprio produto. E isto é uma primeira nota interessante, vamos voltar a falar disto nas conclusões. Outro aspecto interessante, que também vamos ver que vai voltar na versão do Parlamento Europeu, é a ideia de que nos sistemas de muito alto risco, a supervisão humana deve chegar tão longe quanto a poder evitar decisões. E aqui estamos a falar de decisões no sentido mais técnico-jurídico, isto é a ideia de que uma decisão é um ato jurídico que tem um efeito numa esfera jurídica de terceiros. E o que diz a proposta original da Comissão é que não pode haver decisões produzidas por ferramentas de inteligência artificial de alto risco, portanto, o patamar mais elevado para além das proibidas, claro, se, nesses casos, não houver confirmação por pelo menos 2 seres humanos. Portanto, a ideia de que nos sistemas de alto risco a supervisão tem que estar montada de forma a identificar decisões que afetem terceiros e sempre que essas decisões possam ser tomadas, elas têm primeiro que ser confirmadas por pelo menos 2 seres humanos. Novamente levanta aqui problemas complicados porque é preciso antecipar que as decisões vão ter efeitos sobre terceiros e é preciso ter um mecanismo de supervisão, neste caso de autorregulação, que permita, em tempo útil, porque muitas vezes estamos a falar de processos de decisão ao segundo, muitos deles sem qualquer intervenção humana no seu primeiro momento, na sua fase inicial, e em que de repente é preciso chamar 2 seres humanos para confirmar as decisões. Isto dito assim parece simples, mas se estivermos a falar, por exemplo, de decisões tomadas por inteligências artificiais em atribuição, por exemplo, de créditos online ou de subscrição de seguros online,
estas decisões tornam-se pouco eficientes do ponto de vista prático. Outro aspecto interessante é que a proposta inicial da Comissão não se bastava no que diz respeito à supervisão humana com o artigo 14º. Fez acompanhar o artigo 14º de um conjunto de normas, que aliás encontram até correlação, por exemplo, na proposta brasileira, e que, no fundo, tendem a tentar obrigar a que a regulação, a supervisão humana dos disponibilizadores de ferramentas de IA seja especialmente profunda, especialmente qualificada. Apenas alguns exemplos, depois vão ser relevantes para confrontarmos com a versão aprovada pelo Parlamento. No artigo 16 há um conjunto de obrigações gerais de regulação, digamos assim, autorregulação dos disponibilizadores. Mas depois temos no artigo 17º obrigações de criação de sistemas de qualidade. Isto vai ser uma ferramenta muito útil para a supervisão humana. No 18, a criação, obrigações de criação de documentação básica, no fundo, mais do que manuais de instrução, manuais de conformidade e de resolução de problemas. No artigo 20, a obrigação de registros automáticos. Isto vai ser uma ferramenta altamente importante para a supervisão humana. A supervisão humana não é possível sem conseguir perceber o histórico da decisão da ferramenta. E, finalmente, um exemplo que também me parece especialmente feliz na proposta inicial da Comissão, a obrigação de aplicação de medidas corretivas, isto é, garantir que a supervisão humana não fica, digamos, numa função meramente de aconselhamento ou meramente de sinalização, mas tem mesmo de corrigir os problemas que identifica. E, para terminar a versão da proposta original da Comissão, vamos olhar para a regulação pública. Isto é, o que vimos até agora foi, na prática, a criação de um sistema de autorregulação, de obrigações de supervisão humana impostas pelos próprios disponibilizadores de inteligência artificial, mas a Comissão foi mais longe e, baseando-se no que já tinha feito, quer no RGPD, na proteção de dados, quer no Digital Services Act para a regulação de plataformas, cria um sistema de regulação pública. Mas cria um sistema de regulação pública muito mais complexo do que encontramos até agora na União Europeia. Em primeiro lugar, cria um binómio desconhecido até agora, quer no RGPD, quer no DSA, que é o binómio autoridade de notificação, organismos notificados. De que é que estamos a falar? Estamos a falar de uma entidade pública que vai certificar entidades que podem ser públicas ou privadas e que têm como função avaliar a conformidade dos sistemas de inteligência artificial. E este binómio é de facto muito importante, eu diria que vai ser o binómio decisivo para o funcionamento e para uma boa regulação da inteligência artificial. E porquê? Porque ele, por um lado, puxa pelo mercado, digamos assim, através dos organismos notificados, ou seja, o mercado vai poder criar uma série de empresas, de instituições que vão ter como única função fiscalizar a inteligência artificial. É para aqueles que conhecem o direito do urbanismo português, e por exemplo, e creio que é semelhante no Brasil, é o que acontece nas obras com as chamadas empresas de fiscalização. Portanto, temos sempre uma empresa no terreno a fiscalizar a obra que foi aprovada pelo poder público, mas que é uma empresa privada. E aqui é exatamente o paralelismo que pode ser traçado, é exatamente este. E portanto, se este sistema funcionar, vamos ter um sistema a funcionar que se vai autovigiar, embora com um controle público, que são as autoridades de notificação. Mesmo assim, a Comissão, e para terminar, não ficou por aí, e na proposta original criou ainda mais um nível de regulação pública, criando, por um lado, o Comitê Europeu para a Inteligência Artificial, que na proposta original da Comissão é apenas uma entidade de aconselhamento, é um órgão completamente consultivo, não tem quaisquer funções executivas, ou de supervisão, ou de fiscalização, e depois então criou, como aliás tem sido timbre da Comissão em todas as suas propostas, já tinha acontecido no RGPD e aconteceu também no DSA, criou autoridades competentes, sendo que diz que as autoridades competentes em cada Estado-membro têm que ser exatamente a mesma entidade que a entidade notificadora, de que falei há pouco, a não ser que os Estados-membros entendam que pretendem ter uma autoridade notificadora independente da autoridade de supervisão, o que em muitos países já foi até anunciado que vai ser a preferência. Por exemplo, a Alemanha já anunciou que em princípio vai ter duas entidades separadas. Vamos então olhar para, e para começarmos a caminhar para o final da minha intervenção, vamos então olhar para o que é que o Parlamento fez. E esta é, digamos, a matéria quente, não é? As novidades de algumas semanas. O Parlamento, aliás, no que é seu timbre, já tinha acontecido no RGPD e aconteceu novamente no DSA, o foco do Parlamento é a proteção de direitos fundamentais, em primeiro lugar,
para além da proteção de direitos fundamentais, os perigos com a iliteracia digital, ou seja, a ideia de que o maior problema que enfrentamos nos vários diplomas legais que executam a agenda digital da União Europeia é o facto que a maior parte dos utilizadores não compreende o que é que está a usar, portanto está perfeitamente, ou seja, utiliza abundantemente, mas não percebe o que é que está a usar, nem sabe os perigos que essas ferramentas envolvem. Portanto, a tónica, claramente, se tivéssemos que escolher uma tónica, foi a tónica de que há um enorme perigo para os direitos fundamentais na ignorância na utilização da inteligência artificial. E, portanto, o que é que fez então o Parlamento? Ele foi aos artigos que eu acabei de apresentar, por um lado aos artigos da supervisão humana, por outro lado aos artigos da regulação pública e musculou, digamos assim, fortaleceu, no entender do Parlamento, e eu deixo-vos alguns exemplos desse robustecimento. Por um lado, a ideia de que introduz-se nas definições da proposta de regulamento uma noção de literacia em inteligência artificial. Eu diria que este é o aspecto mais, por um lado, romântico da alteração ou da versão aprovada pelo Parlamento, mas também aquele que tem mais, no médio e longo prazo, mais virtualidades de ser útil. Isto é, o Parlamento tenta criar, através da sua versão de proposta de regulamento, uma marca muito forte na ideia de que tem que haver uma aposta na formação, em compreensão de ferramentas de inteligência artificial. Isto é obviamente mais fácil de pôr no papel do que executar, mas esta revolução no modo de olhar para a ferramenta, que era muito tecnocrática, é uma grande crítica que se faz à proposta original da Comissão, que é muito tecnocrática, e trazer a proposta para uma ideia de educação, e há pouco a Sra. Deputada referiu este aspecto, igual no Brasil como na União Europeia, ou seja, esta ideia de que a tónica tem que estar na literacia e na educação, mesmo que isso seja uma aposta a médio e longo prazo, é trazido por esta versão do Parlamento Europeu, não existia na versão original da Comissão Europeia. Um outro aspecto interessante, e que tem a ver com esta ideia de que a literacia digital aumenta o risco de más decisões, de danos baseados na ignorância, é a introdução de regras para combater as chamadas dark patterns, ou os padrões de engodo ou padrões de engano através da inteligência artificial. Isto já tinha sido uma tónica absolutamente decisiva no Digital Services Act, volta a ser uma tónica do Parlamento Europeu no que diz respeito ao regulamento de inteligência artificial. Veja-se aqui o exemplo que eu trouxe da subalínea 3, do número 3 do artigo 15, em que se diz que mesmo depois de aprovados e de entrada em funcionamento de sistemas de alto risco de inteligência artificial, tem que haver forma da supervisão humana identificar potenciais formas de engano por parte da plataforma. E isto liga-se, curiosamente, com o que eu referi no início, ou seja, a supervisão desconfiada, a ideia de que tem que haver mecanismos de percepção do engano na supervisão. Avançando um pouco mais, e para terminar, para além da questão da preocupação com os dark patterns, e deixo-vos mais um exemplo desta feita numa nova norma introduzida pelo Parlamento, no artigo 15, número 4, a linha 3, sublinha, ou no subponto 3, um outro aspecto importante, e que se liga com o que referi também no início da apresentação da versão aprovada pelo Parlamento, é que foi introduzido pelo Parlamento uma avaliação de impacto de direitos fundamentais. A proposta de regulamento da Comissão fala muito em direitos fundamentais, mas uma das críticas que lhe era dirigida era de que falava muito, mas fazia pouco, e o Parlamento resolveu tomar as medidas nas suas próprias mãos e aprova um novo mecanismo no novo artigo 29, e que obriga a que haja uma avaliação de impacto sobre direitos fundamentais. Novamente, isto tira a questão do debate tecnocrático, se quisermos, do debate da programação, e traz, por exemplo, para o âmbito da Agência Europeia de Direitos Fundamentais a possibilidade de intervir sobre os impactos que podem ser provocados. Isto também tem a ver com uma outra tónica que está muito em voga, quer nos Estados Unidos, quer na União Europeia, que é a ideia de que a proposta da Comissão está muito preocupada com os riscos para os indivíduos tomados separadamente, mas não toma em medida necessária os riscos chamados societais. E, portanto, a avaliação de impacto de direitos fundamentais, apesar de parecer algo muito individualístico, visava resolver esse problema. E, finalmente, talvez o aspecto mais eu diria, bombástico da versão aprovada pelo Parlamento Europeu é a criação de mais uma entidade reguladora. Portanto, só recordar que a versão original da Comissão cria a autoridade de notificação, cria uma autoridade reguladora em cada um dos Estados-membros, cria o Comitê Europeu de Inteligência Artificial. Ora, sobre isto, o Parlamento Europeu ainda veio criar aquilo que na versão inglesa se chama European
Artificial Intelligence Office, e que não se confunde nem com o órgão europeu de aconselhamento, porque este órgão tem inúmeros poderes de fiscalização e de supervisão, portanto é um verdadeiro regulador, mais próximo do que temos hoje na proteção de dados com o Comitê Europeu de Proteção de Dados, e portanto cria um novo regulador a nível europeu. E portanto isto levanta também, ou vai levantar alguns problemas. Para terminar, que problemas são esses? E se tivermos tempo para debate, teria todo o gosto em ainda poder conversar convosco sobre isto. Eu levanto, no fundo, 4 pontos que, à data, a junho de 2023, me parece que são aqueles que vão dominar a agenda, quer no debate 3, quer também, obviamente, agora nos contributos que os vários NGOs, a sociedade civil, os próprios lobbyistas vão ter. Em primeiro lugar, a ideia da literacia em inteligência artificial. Parece-me, obviamente, um ponto importante e, como digo, a médio e longo prazo, acho que ninguém duvida que a educação é a ferramenta e é a solução. O problema é que os riscos que são colocados pela inteligência artificial são riscos de curto prazo, em alguns casos de curtíssimo prazo. Não é? Foram dados já aqui alguns exemplos, mas vamos recordar que uma versão anterior da atual do ChatGPT, quando solicitada sobre formas de soluções terapêuticas para lidar com a depressão, se houvesse muita insistência sobre quais os métodos que recomendava, a certa altura recomendava que em último caso a pessoa se devia matar, o que resolveria o problema em princípio da depressão, que é verdade, de facto. Não? E portanto o problema da literacia digital é que, se quisermos, são 2. Em primeiro lugar, ele não pode ser a solução principal, e em segundo lugar ele não pode ficar-se por meras proclamações. E portanto é muito interessante para quem tiver interesse olhar para as competências que o Parlamento atribui à nova entidade reguladora em matéria de literacia digital. Portanto ela obriga o novo regulador quase a ir aos Estados-membros criar escolas de literacia em inteligência artificial. E isto, se correr bem, é de facto um game changer, digamos assim. Segunda nota. A nota de que a criação, quanto mais entidades reguladoras criamos, mais problemas temos de inter-relação entre entidades reguladoras. E não há nada pior para a regulação do que ter várias entidades reguladoras a tentar perceber quem é que vai regular o quê, porque as hipóteses de ninguém regular nada são grandes. E, portanto, um problema que está aqui levantado pela versão que era original, mas sobretudo pelo Parlamento Europeu, é como criar bons mecanismos de regulação, não só entre as várias entidades que estão previstas no Regulamento de Inteligência Artificial, mas sobre outras entidades reguladoras que têm que regular as matérias que estão no Regulamento de Inteligência Artificial. E penso quer nas entidades de regulação da proteção de dados, quer nas entidades reguladoras do Digital Services Act. E isto é um problema real. Aliás, um dos problemas que foi, digamos, corrigido no DSA em relação ao RGPD foi justamente o problema da coordenação entre os vários reguladores dos Estados-membros. Um problema que, por exemplo, o Brasil terá menos, porque é nesse aspecto mais centralizado. Não é? Terceira nota. O problema, isto estou mesmo a terminar, terceira nota, se quisermos, ou terceira e quarta nota, o problema da cooperação entre reguladores numa versão aprovada pelo Parlamento que pela primeira vez trata de 2 modelos de inteligência artificial que não eram tratados na proposta original e que já foram aqui referidos nas várias intervenções, que são, por exemplo, são por um lado os Foundation Models e por outro lado os General Purpose Generative AI ou inteligência artificial generativa de fins múltiplos. Qual é que é o problema neste caso? Eu diria que este é o maior problema, é também aquele para o qual temos que ter se calhar uma solução mais modesta e mais pragmática. Se estivermos a falar de modelos de inteligência artificial generativos de fins múltiplos, isso significa que os riscos, e vários cientistas, sobretudo das ciências computacionais, têm avisado isso, é impossível antecipar todos os riscos. Isto é, uma inteligência artificial de fins múltiplos oferece riscos que são impossíveis de antecipar. Alguns são possíveis de antecipar, mas a esmagadora maioria não é possível de antecipar. Ou melhor, é tão possível de antecipar como são riscos antecipáveis noutras áreas de regulação em que muitas vezes a percentagem de riscos não antecipáveis ronda os 20%, 25%. Ora, se isto acontece, a única solução que neste momento pelo menos conhecemos é a de regulação em rede, que como devem calcular não é propriamente uma revolução regulatória. Mas é um problema importante uma vez que esta regulação em rede está demonstrada, isso é perfeitamente demonstrável no caso da União Europeia, a regulação em rede é que tem tido mais sucesso, ou seja, a possibilidade de termos
nódulos em cada um dos Estados-membros, ou, por exemplo, pensando no caso brasileiro, em cada um dos Estados, através de uma entidade central. Isso, por exemplo, acontece hoje no Brasil, na relação que a ANPD tem, por exemplo, com algumas entidades desconcentradas nos vários Estados em matéria de proteção de dados. E isso vai ter que acontecer na União Europeia, como por exemplo também está a ser equacionado nos Estados Unidos, que é a ideia de que a única forma de mitigar o tipo de riscos provocada por inteligência artificial de tipo generativo de fins múltiplos é garantir que eu tenho uma espécie de task force, como já existe, por exemplo, para a cibersegurança, com as CSIRTs, tenho task force que são capazes de reagir ao risco. Não tanto através de uma antecipação, porque isso pode ser feito a nível centralizado, mas que tenham ferramentas, não só através de a bomba atómica do botão de shutdown, que já está previsto, aliás, na versão original da Comissão, mas a possibilidade de rapidamente intervir sobre o algoritmo e fazer os chamados algoritmos de reversão, isto é, tentar corrigir o problema e que foi identificado e com isso, pelo menos, minorar os danos. Creio que já passei em 1 ou 2 minutos o tempo que me foi dado, agradeço a indulgência e obrigado pela vossa atenção.